Olá, pessoal! Muito boa noite a todos. Hoje nós faremos uma live muito interessante, bastante atual, que versa sobre o sistema acusatório no processo penal. Então, nós temos o artigo 3º-A do Código de Processo Penal estabelecendo expressamente a adoção do sistema acusatório. Aliás, diga-se de passagem, foi a primeira vez que o legislador estabeleceu de forma clara que se adota o sistema acusatório no processo penal. No entanto, este artigo 3º-A foi suspenso por uma ação direta de inconstitucionalidade. Não só o artigo 3º-A, mas até o artigo 3º-F, né, estão suspensos por esta ação direta de inconstitucionalidade proposta no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos discutir este tema com o doutor Ricardo Silvares, que é professor universitário, promotor de justiça, mestre e doutorando em Direito Processual Penal pela USP. Está aí, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Uma enorme satisfação poder reencontrá-lo, né? Nós, ultimamente, temos nos visto apenas virtualmente, não é? É verdade. Nós que, durante alguns anos, né, lecionamos juntos lá na Facamp, e agora nos encontramos num seminário recente aí em Sorocaba, não é isso? Isso. Como foi online, eu não fui no local, então... Exatamente, exatamente. E aí estamos tendo que nos virar, não é? Essa loucura aí dessa pandemia, infelizmente, mais de 130 mil mortos, já algo assim inimaginável, né? Que ia virar o mundo de cabeça para baixo. Mas é a vida que segue, precisamos aí continuar sobrevivendo, né? Lutando pela sobrevivência e fazendo o que a gente gosta, né, Ricardo? Lecionando aí direito penal, processo penal, debatendo, trazendo à baila assuntos que muitas vezes são, sem dúvida, bastante delicados, né, bastante complicados de se falar, ainda mais porque nós estamos tratando do nosso Código de Processo Penal lá de 1941, com algumas alterações e que muitas vezes acaba parecendo uma colcha de retalhos, não é? Lembrando que, desde a edição do nosso Código de Processo Penal, nós tivemos algumas constituições federais posterior a ele. Então, é claro que há necessidade de adequação de alguns itens, não é? De alguns artigos, senão um novo Código de Processo Penal, uma mudança completa, seguindo o que diz a nossa atual Constituição Federal. E aí, o assunto que nós vamos debater com o doutor Ricardo é justamente esse, não é? Vamos falar do sistema acusatório no processo penal. Então, historicamente, nós temos, aí aprendemos lá na faculdade, né, que existe um sistema inquisitivo, um sistema acusatório, um sistema misto. E qual seria o sistema adotado pelo nosso país, não é? Nós temos hoje a redação do artigo 3º-A, que está suspensa por uma liminar do STF, mas adotando expressamente o sistema acusatório. Então, eu gostaria de começar a nossa live, doutor Ricardo, pedindo justamente para que você nos explique quais são esses modelos, né, de sistema acusatório que existem no mundo, claro, resumidamente, né, e os principais modelos existentes. Bom, obrigado pela oportunidade aqui de dialogar aqui com você, com as pessoas que assistem. Eu acho que nós precisamos, para entender o artigo 3º, e, a meu ver, para entender corretamente o artigo 3º, há a necessidade de a gente lembrar e a gente fazer uma distinção que é muito importante e que muitas vezes eu tenho visto nas discussões que aparecem,
há uma confusão que se faz entre um processo acusatório e um modelo de processo que não deixa de ser acusatório, mas que vem recebendo o nome de modelo adversarial de processo. Então, essa é uma primeira distinção que precisa ser feita. Nosso sistema é um sistema acusatório, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida disso, desde a Constituição de 1988, ficou muito claro quando o Constituinte deu ao Ministério Público a exclusividade, né, da ação penal pública, acabando com qualquer possibilidade do processo ser iniciado por obra do próprio juiz, por exemplo. Né? E isso é importante, não é, Ricardo? Só para lembrar os nossos espectadores mais novos, né, mais recentes. O problema de professor é que o tempo passa e a gente imagina que todo mundo tem a nossa idade e sempre a nossa idade está ali entre 20 e 30 anos, né? Não muda essa nossa idade. Na nossa cabeça é isso. Mas antes da Constituição de 88, Ricardo, existiu o processo judicialiforme, onde o juiz iniciava de ofício algumas ações penais, como, por exemplo, no caso de contravenção penal. Então, sendo contravenção penal, o juiz podia iniciar de ofício. Não havia necessidade do Ministério Público, não é isso? Exatamente. Exatamente. E uma característica essencial do processo penal acusatório, de um processo acusatório, de um sistema acusatório de processo, é essa separação das funções. A separação da função de acusar e da função de julgar. Não é importante a separação entre quem investiga e quem acusa, porque isso faz parte desses poderes, mas é muito importante, é fundamental essa separação entre quem acusa, entre quem defende, não podemos esquecer disso também, e entre quem julga. Então, essa separação é um dos pilares do sistema acusatório. E ela tem uma razão de ser, e aí vem um segundo pilar do sistema acusatório, que é uma grande preocupação com a imparcialidade do órgão julgador. Então, são essas duas coisas que caracterizam o sistema acusatório: a separação das funções e a imparcialidade do juiz. Vamos lembrar que o que precedeu o sistema acusatório durante muito tempo foi um sistema inquisitivo ou inquisitório, nomenclaturas diferentes, mas que se caracterizava por essa ausência de separação, ou seja, o mesmo órgão que acusava, julgava. Não é? E isso foi muito marcante no processo do continente, principalmente no continente europeu, durante muitos séculos. Depois criou-se uma espécie de um modelo misto, como foi misto, como era chamado, que se caracterizava por um juiz na fase de investigação, numa fase preliminar, mas depois havia essa separação de funções entre quem acusava e quem julgava. Hoje em dia, eu não conheço todos os sistemas processuais do planeta, mas eu acredito que o sistema acusatório saiu-se vencedor, né? Ele é adotado se não por todos ou pela maioria dos países. Mas embora não haja um sistema acusatório puro, né? Quando nós falamos em sistema acusatório, não falamos de um sistema ideal, e um é mais puro que o outro, enfim, nós podemos ter diferenças nos sistemas acusatórios, mas é o que prevaleceu. Agora, o que nós precisamos lembrar é o seguinte: o direito inglês, ele sempre foi diferente do sistema continental desde muito cedo. Desde o século XII, a gente tem uma diferença marcante entre os dois sistemas. O sistema continental, a gente sempre aprendeu que a confissão era super importante, daí a tortura. Enfim, já no direito inglês, não que não existisse tortura, mas não era importante para a solução do processo. Eles começaram a trabalhar com noções do que hoje nós entendemos como júri, embora numa versão muito diferente da que nós temos hoje. Mas uma coisa no sistema inglês que havia é que até o século XVIII, mais ou menos, nós não tínhamos a possibilidade, nós não tínhamos um processo
na Inglaterra e, consequentemente, nos Estados Unidos, não havia um processo como nós conhecemos hoje. Havia lá um júri, mas, por exemplo, não havia profissionais de acusação, não havia profissionais de defesa, não era nem permitido. O réu, no sistema inglês, só foi permitido um aconselhamento por advogado no século XVIII. E ele só foi realmente permitido pleno uso de advogado nos tribunais praticamente no século XIX. Então, no século, mas isso foi importante, porque a partir daí eles começaram a criar um mecanismo de atuação ali, seja os promotores, seja os advogados, que redundaram num desenvolvimento do processo inglês muito diferente e que resultou num modelo em que o juiz ficava passivo. O juiz não era passivo até o século XVIII. O juiz inglês, ele desconsiderava a decisão do júri, mandava julgar novamente, dizia não concordei, não vou... Não... Enfim, ele podia simplesmente... Se ele percebia que o júri ia absolver, ele achava que tinha que condenar, ele desfazia o júri e julgava em outra oportunidade. Enfim, ele tinha muito poder, era ele quem queria. Quando alguém dizia, eu preciso de um advogado, ele dizia, não precisa, que você precisa saber para sua defesa que a gente ajuda. Então, os próprios juízes que orientavam o júri ali, eles faziam isso. Mas a partir da presença das partes, os juízes praticamente se calaram no processo. E as partes é que começaram a lidar com todos os mecanismos de prova, etc. e tal. Evidentemente que as cortes começaram a estabelecer regras sobre provas para limitar aquilo que poderia chegar aos jurados, aquilo que os jurados, como os jurados deveriam lidar com certas questões jurídicas. E aí nós chegamos ao júri americano que nós temos hoje, e esse processo de partes, que é o que caracteriza o processo inglês. E é essa confusão, o processo inglês e norte-americano, e essa confusão que alguns autores, alguns que vêm estudando o artigo 3º-A, vêm fazendo. Um modelo adversarial não é incompatível com um processo acusatório, pelo contrário. Um sistema acusatório, o modelo adversarial ele pressupõe essa divisão de funções e ele também é preocupado com a imparcialidade do juiz. Mas foi um desenvolvimento diferente. Os processualistas anglo-americanos, eles olham para o processo e eles não conseguem enxergar uma atuação do juiz ativa no processo, porque o juiz é um agente do Estado. E eles estão acostumados com aquele processo de partes. E um juiz que resolve interferir no processo estaria impondo uma política pública que eles não querem no processo. O processo é para solucionar conflito entre as partes, mesmo na esfera criminal. E a nossa visão é diferente. A nossa visão é de um processo presidido por um juiz, com funcionários públicos na acusação e defesa, ainda que inclusive por funcionários públicos, no caso da Defensoria Pública, se necessário for. Então, nós temos uma outra divisão. Aí a nossa preocupação com essa... Nós temos um outro pensamento. A nossa preocupação ficou mais com essa questão da imparcialidade e da divisão de poderes. Então, assim, um sistema adversarial, ele não é incompatível com o processo acusatório, mas ele tem uma característica, a passividade dos juízes. São as partes que vão conduzir o processo. Isso é uma consequência importante que permitiu o alcance que, por exemplo, plea bargaining tem nesses sistemas, em que as partes elas praticamente definem o que é verdade, o que aconteceu, e o juiz não se mete nisso. Né? As partes podem fazer acordos, por exemplo, alterando a imputação, ainda que a imputação não bata com os fatos apurados, não importa. Altera a tipificação, é um crime doloso, põe crime culposo, põe um outro crime que não tem relação nenhuma. Exatamente, o juiz não tem nem acesso à investigação. Então ele nem sabe o que foi apurado. Então é um processo completamente diferente. Agora, esse sistema adversarial influenciou muito um país que nos influencia no processo penal, que é a Itália. Então, quando a Itália reformou o código dela em 1988, ela tentou trazer muito desse sistema adversarial norte-americano e inglês para o processo italiano. Outros países trouxeram outras características, como, por exemplo, a possibilidade de acordos. Né? A Alemanha trouxe meio que na marra, fora da lei, depois acabou
entrando na lei, que foi uma espécie de acordo, alguns falam plea bargaining em alemão, embora seja diferente, é o chamado Absprachen, e depois os italianos trouxeram o patteggiamento, que é uma outra forma de acordo. E nós também fomos influenciados quando trouxemos a transação penal, a suspensão condicional do processo, a colaboração premiada, enfim, e agora até o acordo de não persecução penal. Mas os italianos tentaram fazer com que o juiz ficasse menos ativo no processo. Isso nos influenciou em algumas reformas. Deixa eu dar um exemplo, Valdir. Artigo 222, salvo engano. Que ele fala que as partes irão inquirir as testemunhas, não é isso? E depois o juiz poderá, se tiver uma dúvida, complementar. Não é? Então, veja, isso é típico de um modelo adversarial de processo. Porque isso diz respeito ao papel do juiz e não à divisão de funções dentro do processo. E diga-se de passagem, esse foi um transplante que não colou, que foi rejeitado, né, que as partes, os juízes praticamente ignoram, ao menos na esfera estadual, ignoram essa regra. Então, nós temos que partir dessa diferenciação para tentar entender o artigo 3º-A. E aqui só um outro nomezinho aqui que é importante. Nós temos, então, duas dicotomias. De um lado, o sistema acusatório versus um sistema inquisitivo ou inquisitório. E, de outro lado, nós temos, na visão anglo-americana, um modelo adversarial versus um modelo inquisitorial. Inquisitorial no sentido de que o juiz ainda detém poderes dentro do processo. É nesse contexto que entra o artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Exato. E é interessante observar, Ricardo, que, salvo engano, foi a primeira vez que o legislador colocou taxativamente que o modelo adotado no Brasil é o modelo acusatório. E aí, como você bem disse, né, já livros da ADA comentavam aí sobre esse sistema acusatório que pode, sim, se subdividir em dois. Nós temos o sistema acusatório que se subdivide em adversarial system, né, que é o sistema de partes, e o inquisitorial system, onde você tem o juiz ainda como aquela pessoa que pode produzir as provas. Mas pela nossa Constituição Federal, como coloca o Ministério Público como sendo titular da ação penal, lá desde 88, toda a possibilidade de ampla defesa, de contraditório, de igualdade das partes. Então, a gente aprende lá na faculdade, né, o triângulo, que está o juiz em cima e acusação e defesa com iguais poderes. Isto demonstra que, no âmbito do processo penal, nós estaríamos, então, adotando no Brasil esse sistema acusatório, mas ainda bagunçado em relação ao adversarial system e ao inquisitorial system, porque a gente vê alguns artigos do nosso Código de Processo Penal permitindo o juiz produzir provas, o juiz buscar a produção de provas, aquilo que normalmente se ensina também na faculdade, né, que no processo penal se busca a verdade real. E aí, se eu busco a verdade real, o juiz teria ampla liberdade para a produção de provas. Como que você vê a possibilidade de compatibilizar isso com esse sistema acusatório? Olha, eu acho, em primeiro lugar, assim, a questão da busca da verdade, o processo não pode prescindir da busca da verdade, né? Mas nós não podemos ter a pretensão de achar que, por essa reconstrução que nós faremos no processo, que alguns comparam a reconstrução que o historiador faz da história, né? Que nós vamos chegar realmente à verdade absoluta, pura. Enfim, há uma discussão longa a respeito desse assunto da verdade. Eu sou muito cético quanto à existência da verdade real, enfim, mas, enfim, isso acaba sendo uma discussão até bem mais ampla. Há alguns... o professor Gustavo Baraó, por exemplo, lançou o resultado da sua
da sua disputa lá de cátedra, tá? Um livro agora sobre epistemologia da prova, que é fantástico sobre isso, e que realmente deveriam, quem se interessar pelo assunto, eu recomendo que leiam, que é muito, muito bom. Mas eu acho o seguinte, o artigo 3º-A, o que ele fez foi trazer para o nosso ordenamento duas consequências que me parecem, sempre me pareceram, decorrência do processo acusatório. Porque se nós temos uma separação de funções, e se a preocupação central é a imparcialidade do órgão julgador, as duas consequências trazidas pelo artigo 3º-A defluem quase que naturalmente desse processo acusatório. Eu realmente, até agora, não entendi por que ele foi suspenso e por qual seria a inconstitucionalidade dele. Eu sei que muitos colegas meus veem com maus olhos isso, mas, como eu vou explicar, eu acho que nós deveríamos ver com bons olhos. Porque quais são as duas vedações? O artigo 3º-A, o que ele estabelece é basicamente o seguinte, olha, primeiro, o juiz não pode ter iniciativa na fase de investigação. Ora, isso é uma decorrência dessa divisão de funções. Olha, quem tem que ter iniciativa na fase de investigação é a polícia, é o Ministério Público, ou como o país organizar o seu sistema. Enfim, pode ser como em alguns países que o Ministério Público dirige a investigação, pode ser simplesmente a polícia faz a investigação, enfim. De qualquer maneira, não é papel do juiz fazer essa investigação. Aliás, o Supremo há muito tempo fala isso, desde a Lei 9.034 de 95, que tratava ali de organizações criminosas, ou melhor, não tratava de organizações criminosas, era uma lei que servia para nada. Mas, então, ele traz essa consequência. Não quer dizer que o juiz não possa atuar nessa fase. Ele pode. Ele pode, por exemplo, atuar quando há necessidade de um mandado de busca, de uma prisão temporária, preventiva, necessidade de alguma medida que restringe um direito fundamental e que haja reserva legal, reserva de jurisdição. Então, o juiz ele vai atuar provocado nessa etapa. Aliás, a edição dessas medidas cautelares, não é, pelo juiz. E aí exato. A gente entra, inclusive, Ricardo, no que acontece na cidade de São Paulo, que você tem ali o DIPO, né, o Departamento de Inquéritos Policiais da capital, onde você tem os juízes do DIPO cuidando justamente dessa parte de inquérito policial. A ideia do juiz das garantias seria mais ou menos, não é isso que acontece na cidade de São Paulo com o DIPO. Exato. E veja que isso preserva o juiz de ser, vamos dizer assim, desse contato com a prova, com a investigação, o juiz das garantias busca preservar o juiz desse contato aí com as provas anteriores. É muito comum a adoção do juiz das garantias por outros países, inclusive na Europa, embora nem todos adotem. No próprio Corte Europeia de Direitos Humanos já disse o seguinte: o problema não é o juiz ter contato com a investigação, né? Depende do que ele faz na investigação. Então, se o juiz tem uma participação ativa na investigação, a sua parcialidade, a sua imparcialidade fica prejudicada. Hoje, o juiz tem contato com os dados da investigação, ele é o mesmo juiz que vai julgar, mas nosso sistema é assim há décadas e décadas e décadas, e, enfim, agora nós vamos adotar o juiz das garantias. Mas uma segunda vedação que eu entendo que é importante dentro do artigo 3º-A é a vedação de que o juiz não pode substituir a atividade probatória do Ministério Público ou do órgão, enfim, do órgão acusador, pode ser o querelante. Então, ele não pode substituir a atividade probatória do Ministério Público. Esse é um ponto que vem gerando críticas, embora, a meu ver, injustas. Por quê? Porque vai depender de como nós aplicarmos algumas outras regras a partir dessa. Em primeiro lugar, isso busca justamente preservar essa divisão de funções dentro do processo e busca, inclusive, garantir a imparcialidade do juiz. Afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui também com ônus de prova. O órgão acusador tem o seu ônus de provar determinadas coisas, e se ele não se desincumbe
adequadamente disso, o que esta norma do artigo 3º-A proíbe é que o juiz supre essa incumbência do órgão acusatório. Eu não vejo problema nisso e acho que os promotores deveriam ficar felizes com essa regra, né? Ao invés de achar que isso é uma... Estão tirando um instrumento. Não, qual é o instrumento que estão tirando do Ministério Público? Nenhum. O Ministério Público faça o seu trabalho, o juiz vai fazer o dele. O juiz não tem que fazer o nosso. É isso que eu tenho o sistema acusatório, Ricardo, eu costumo dizer que é cada um no seu quadrado, né? O juiz, ele está lá para quê? Para julgar. Então, cabe às partes levarem as provas para o juiz. Então, a acusação vai tentar demonstrar a existência da autoria, da materialidade, provar a questão da culpabilidade, e a defesa, por sua vez, vai tentar demonstrar que não foi bem assim, que não é isso que aconteceu, enfim, trazer os argumentos favoráveis à defesa, mas todos levando estas provas para o juiz. Eu vejo com muita preocupação quando tem um juiz que quer produzir prova de qualquer jeito. Ele fala, não, mas eu sou destinatário da prova, então eu também posso produzir provas. E, às vezes, acaba atropelando o Ministério Público e a defesa na produção probatória, sendo que não seria o adequado num sistema acusatório, não é? Sim, alguns, inclusive, falam assim, olha, veja, mas a prova, em torno da prova existe o princípio da comunhão das provas, então a prova que é produzida aproveita a todos. Por exemplo, se um advogado produzir uma prova que eu achar que isso ajuda a acusação, eu posso usá-la e vice-versa. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. A produção, a comunhão das provas, ela abrange as provas que foram produzidas a pedido das partes e por iniciativa das partes. Ainda que a gente possa... Eu estou usando partes aqui de uma forma muito liberal, a gente pode... É uma outra discussão, né? Se o Ministério Público é parte, se não é parte, enfim. Mas, de qualquer maneira, vamos tratar dessa forma. Depende das partes proporem essa prova. E esse artigo 3º-A, ele vai ser importante porque, embora muita gente ache que ele está ali, ele faz parte dessa questão do juiz das garantias, ali realmente eu entendo que foi criado um microsistema para todo o processo penal. Mas o artigo 3º-A independe do juiz das garantias. Ainda que se entenda que o juiz das garantias é inconstitucional, que eu duvido, mas ainda que se entenda isso, o artigo 3º-A, ele não tem relação direta com o juiz das garantias. E aí o que vai acontecer, a meu ver? Ele vai irradiar seus efeitos em todo o processo penal. Então, dá um exemplo aqui, depois a gente pode entrar nos exemplos até que você comentou antes. Mas a lei que trata das interceptações telefônicas, ela possibilita ao juiz, ainda que na fase do inquérito, determinar de ofício a interceptação telefônica. Eu sempre entendi que essa regra era uma regra de duvidosa constitucionalidade, justamente por causa do princípio acusatório, do sistema acusatório. Agora, com o 3º-A, quando ele tiver finalmente eficácia, eu penso que isso já não vai ser mais possível. E alguns outros efeitos. O primeiro que você citou foi do artigo 28 do Código de Processo Penal, que trata do arquivamento do inquérito policial. Hoje, o sistema atual, preservado graças à liminar no Supremo Tribunal Federal, e diga-se de passagem, foi uma liminar não porque a nova regra do artigo 28 seja inconstitucional, não foi isso, mas simplesmente que a vacatio legis é que seria inconstitucional, dado o seu curto período para nos prepararmos, né, para isso. Seria um desastre. Então, pelo sistema atual, cabe ao Ministério Público requerer o arquivamento, o juiz homologar o arquivamento. Até aí não tem nenhum problema. O problema poderia ser invocado quando na parte em que diz, olha, e se o juiz discordar? Então, o juiz remete ao órgão do Ministério Público. Aqui sim nós poderíamos ter um problema, porque estaria dizendo, olha, aqui estaria o juiz se imiscuindo nessa parte da acusação e, mais do que isso, já adiantando o entendimento que ele tem em face dos elementos informativos do inquérito. Então, alguns já ouvi vozes ali sustentando que isso seria inconstitucional.
Agora, uma forma fácil de resolver isso é, se o juiz discorda do arquivamento, ele remete ao procurador-geral, o procurador-geral decide, mas depois, quando o processo retornar em caso de necessidade de denúncia, o juiz, portanto, tinha razão, poderia outro juiz, enfim, assumir o caso. Mas o que vai acontecer certamente vai ser a aceitação da nova regra, e a nova regra resolve isso, porque todo o arquivamento fica dentro do Ministério Público sem participação judicial. Agora, algumas regras, me parece, algumas discussões vão ser críticas e vão gerar muita discordância, e eu cito 2 artigos em especial, o artigo 156 do Código de Processo e o artigo 285 do Código. O 156, ele permite que o juiz, de ofício, ainda que não iniciado o processo, determine a produção de provas, produção antecipada de provas. E permita também que ele determine de ofício, no curso do processo, a produção de provas para sanar algum tipo de dúvida. E não são poucos os que afirmam que esse artigo teria sido tacitamente revogado pelo artigo 3º-A. Eu vou discordar dessa afirmação. Eu acho que há, sim, uma revogação parcial. No que tange ao juiz, a parte em que o artigo possibilita ao juiz que, de ofício, na fase de investigação, determine a produção antecipada de provas, me parece que aí o artigo 156 não resiste ao novo 3º-A. Não tem como. Isso seria uma iniciativa do juiz na fase de investigação que tornou-se vedado. A meu ver, já era vedado naturalmente pelo próprio sistema acusatório. Agora, no que diz respeito a produzir de ofício na fase do processo, eu não vejo tanto problema, desde que isso não implique numa segunda vedação, que é a de suprir a atividade probatória do Ministério Público. Então, por exemplo, se tem uma testemunha que está com uma doença terminal e foi arrolada pelo Ministério Público, cabe ao Ministério Público requerer a oitiva dela, em produção antecipada de provas, e não o juiz. Essa é uma iniciativa que deve vir do Ministério Público. Mas isso não quer dizer que o juiz esteja proibido de fazer a produção antecipada de prova de ofício. Por exemplo, vítima. O juiz, ele tem que ouvir a vítima. O próprio código ele diz, ou o juiz ouvirá a vítima. Então, a vítima não é testemunha. E a vítima será necessariamente ouvida. Por iniciativa do próprio juiz. Então, se ele tem uma mesma notícia sobre a vítima, eu não vejo problema em ele determinar a antecipação dessa prova. Em relação à dúvida que reste após a instrução, e o juiz queira suprir essa dúvida, eu acho que continua sendo possível, desde que isso não sirva para suprir uma prova que o Ministério Público poderia ter feito e não se desincumbiu dela. O problema que vai também surgir diz respeito ao artigo 285. O artigo 285 ele fala que o juiz ele pode condenar o réu, ainda que o Ministério Público peça a absolvição em alegações finais. Então, eu vejo vários doutrinadores, enfim, o pessoal da doutrina, dizendo, olha, isso acabou, isso foi revogado, afinal de contas, o Ministério Público requereu a absolvição, o juiz não pode condenar, porque ele estaria, então, entrando no papel de Ministério Público. Eu também ouso discordar. Primeiro, pelo primeiro argumento. Isso não entra nas vedações do artigo 3º-A, primeiro porque o juiz não está tendo iniciativa na fase investigatória que já passou. E segundo, o juiz não está suprindo a atividade probatória do Ministério Público. Veja, houve um processo, o Ministério Público propôs uma ação penal, o juiz entendeu admissível, instaurou um processo justamente para que as partes produzissem as provas. As provas foram produzidas e aí cabe ao juiz agora julgar o caso. O que o procedimento permite é que as partes deem as suas palavras finais sobre a sua apreciação final sobre aquilo que foi produzido. Agora, o juiz, ele não é, no nosso sistema, penso eu, obrigado a aceitar a conclusão das partes, sob pena de nós jogarmos no lixo uma regra que ainda persiste no nosso sistema, que é a indisponibilidade da ação penal. Porque não fosse essa regra, eu até concordaria que o juiz não poderia mais condenar. Porque se o Ministério Público pede absolvição, ele estaria dispondo da ação penal.
Mas a ação penal, ela é indisponível no nosso sistema. Isso não foi modificado e, portanto, se o Ministério Público, se o juiz fosse obrigado a absolver toda vez que o Ministério Público pedisse absolvição, nós estaríamos fazendo a indisponibilidade, da indisponibilidade da ação penal, letra morta, por via indireta. E isso me parece que não foi a intenção do legislador. E aí nós estaríamos trazendo para o nosso sistema algo do sistema inglês e norte-americano, que é essa maior discricionariedade do órgão acusador, o que aqui ela ainda é bastante regrada. Ela não quer dizer que a legalidade seja absoluta. Nós temos vários exemplos aí que mostram que não são, transação penal, acordo de não persecução, etc. Mas nós não temos um sistema de discricionariedade e de disponibilidade da ação como há em outros sistemas processuais. Muito bem. Ricardo, o Dr. Diego, que está nos acompanhando aqui, ele está perguntando, ele inicialmente perguntou sobre 156, que você já respondeu, ele está perguntando como é que fica o sistema acusatório no caso da emendatio libelli ou da mutatio libelli. São compatíveis estes institutos com o sistema acusatório? Eu acho que emendatio sem problemas, porque a emendatio, o juiz vai dar uma nova classificação jurídica para o fato. Há quem defenda já bem antes disso, dessas mudanças todas, que ainda assim deveria o juiz permitir às partes alguma manifestação, a exemplo do que o juiz do processo civil hoje é obrigado a fazer, né? O artigo 9º do Código de Processo Civil obriga qualquer decisão que seja tomada, antes de qualquer decisão, as partes sejam ouvidas, o que implicaria num contraditório mais ampliado no processo civil do que no processo penal, o que seria no mínimo estranho. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo o problema dessa reforma atingir o artigo 383, né, a emendatio libelli. Em relação à mutatio libelli, eu entendo que a leitura do artigo 384, ela não diz que o juiz baixe os autos para o Ministério Público. Houve uma alteração sensível em 2008 nesse artigo e que foi muito ignorada. Mas o que esse artigo fala é que se o Ministério Público perceber a necessidade de um aditamento por um fato novo que tenha surgido durante a instrução, cabe ao Ministério Público aditar. Então, a meu ver, sim, isso tem que ser cumprido à risca, sob pena do juiz entrar nessa questão, né, e dizer, olha, Ministério Público, tem uma acusação aqui que precisa mudar. Eu não me convenci até hoje, há quem defenda que isso persista, mas eu já desde 2008 que eu tenho sérias dúvidas dessa possibilidade. E também da possibilidade, em caso do Ministério Público não aditar, de o juiz encaminhar o caso nos termos do artigo 28. Eu tenho sérias dúvidas se o juiz poderia fazer isso e depois julgar o caso. Exato. E a Natália, também, que está nos acompanhando, ela pergunta sobre a não homologação do acordo de não persecução penal pelo juiz. E aí a possibilidade do cabimento do recurso em sentido estrito, não é? Isso não acabaria violando o sistema acusatório? Eu acho que sim. A não homologação depende do motivo, não é? Porque nós temos ali requisitos objetivos e requisitos que nós podemos dizer de política criminal. Por exemplo, tem uma questão da pena. Eu não posso fazer um acordo de não persecução penal num crime que a pena máxima ultrapasse 4 anos. Então, assim, se eu faço, o juiz tem o dever de não homologar, tá certo? Se eu faço com alguém que é reincidente, o juiz pode não homologar e deve não homologar. Agora, quando eu deixo de fazer o acordo de não persecução com base na insuficiência do acordo e para a prevenção do crime, para a repressão daquele crime, que é uma atividade de política criminal que o artigo 28A abre para o Ministério Público, desde que ele o faça justificadamente, fundamentadamente, eu penso que o juiz entrar nessa discussão, no caso, fere o sistema acusatório, porque ele estaria fazendo uma apreciação do caso que cabe apenas ao Ministério Público. Nesse caso, o que a gente tem recomendado
não é que o juiz faça... É a posição até do oficial hoje do Ministério Público de São Paulo. Nós temos defendido que, nesse caso, não cabe ao juiz deixar de homologar. Não. Nesse caso, o juiz, se o Ministério Público faz a proposta, o juiz acha que é insuficiente, ele pode até provocar o procurador-geral, mas não deixar de homologar, porque não é caso de deixar de homologar, a meu ver, por esse motivo. Agora, se o Ministério Público deixa de propor, o que ele tem que fazer é remeter os autos também ao procurador-geral. Então, eu acho que essa solução, mandar sempre o caso do procurador-geral, salva esse problema. Eu acho que essa previsão de recurso em sentido estrito, nós temos recomendado aos colegas que entrem com recurso, mas há uma ADIM que recai sobre essa regra, porque nós entendemos que ela é inconstitucional, porque ainda que haja o recurso, vai caber ao tribunal dizer, em relação a esse aspecto, que se o Ministério Público deveria ou não ter feito. Agora, é inconstitucional em parte, porque se o juiz... Eu penso, por exemplo, que se o juiz entender que é caso de arquivamento e não de denúncia, ele teria que rejeitar a denúncia, não é? Mas como não foi proposta a denúncia, foi proposto um acordo, a meu ver, ele pode deixar de homologar o acordo por falta de um pressuposto, ser caso de oferecimento de denúncia. Aí eu acho que é justificável, sim, o recurso em sentido estrito. Então, eu penso que essa pergunta foi muito boa, mas ele tem ela não vai ser fácil, e eu duvido que... e eu espero, melhor, vou ser otimista, eu espero que o Supremo Tribunal Federal aprecie esse ponto com a profundidade que ele merece, porque não é nada simples. Exato. E, Ricardo, estamos fazendo uma pergunta sobre o inquérito da fake news, mas para não deixá-lo aí numa saia justa, eu vou elaborar melhor um pouquinho essa pergunta sobre a respeito aí das pessoas, né, que têm o foro privilegiado, que têm o foro especial por prerrogativa de função. Então, um promotor de justiça que venha praticar crime, um juiz de direito, né, que venha praticar crimes, e estas pessoas, ele tem o foro especial por prerrogativa de função. No caso, o juiz cometendo crime, um juiz estadual, por exemplo, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas a investigação é feita pelo próprio Tribunal de Justiça também, não é assim que funciona? Atualmente aqui não, quem faz é o Ministério Público, o Procurador-Geral que tem feito. Eu não sei se eles têm instaurado alguma coisa lá. A meu ver, se eles instauram, não é muito correto, a não ser que o crime... não, acho que em hipótese nenhuma nesse caso. No Supremo Tribunal Federal existe uma regra do regimento do Supremo dizendo que se o crime ocorreu nas dependências do tribunal, então haveria instauração por lá. Mas mesmo assim, eu creio que essa separação de funções implicaria na necessidade de que a investigação fosse feita pelo Ministério Público ou pela polícia, enfim. Mas, de preferência, ali fosse feita pelo Ministério Público e não pelo próprio Judiciário. Eu entendo as críticas que são feitas a esse inquérito, mas é uma coisa que o Supremo tem já há algum tempo. O Supremo Tribunal Federal, além dessa regra do regimento, você vai se recordar que o Supremo, quando há um inquérito envolvendo, por exemplo, um deputado, um senador, né, que tem a relação com o cargo, enfim, com essas regras que o Supremo estabeleceu de sua competência, o Supremo, para instaurar o inquérito, o Supremo tem exigido sua autorização. E tem exigido, inclusive, que quando há medidas que sejam determinadas ali, passem pelo relator do inquérito. Eu entendo a preocupação que têm os ministros, mas me parece que, do ponto de vista desse sistema acusatório, não há justificativa alguma para que o judiciário dite o caminho dessa ou daquela investigação. Não me soa bem. O doutor Amaury Silveira, meu colega de sala, colega de turma, né? Seu colega aí, promotor de justiça, ele está dizendo que é o MP quem faz, né? Aqui no estado de São Paulo, há uma tramitação especial, mas é o procurador-geral quem conduz perante o Tribunal de Justiça. Dando aí um abraço do doutor Amaury, saudades aí de nossos tempos de faculdade.
É uma bela operação que eles fizeram ontem contra uma facção criminosa, que foi muito importante a operação. Sem o mesmo marketing que a gente vê em outras instituições fazendo, né? Mas qualquer operaçãozinha de certas instituições vira assim, acabamos com facção criminosa. Nós ontem demos um golpe muito duro nela, mas sem tanto auê. O trabalho bem feito é exatamente aquele trabalho que você vai fazendo trabalho de formiguinha, né? E você verifica bem que consegue êxito nesse trabalho justamente quando não se tem aí tanto alarde, não faz algo espalhafatoso, porque infelizmente a gente vê algumas instituições, ou não vou nem dizer instituição, mas algumas pessoas, não é, querendo ser mais real que o rei. E aí fica realmente uma situação difícil, até porque tempos depois a máscara cai e você verifica aí que essa pessoa não era tão proba assim, não é? Então, estes exemplos que você nos deu do Supremo Tribunal Federal mostram bem isso, não é? Quer dizer, o guardião da Constituição, que deveria, então, seguir e adotar esse modelo acusatório, ou seja, como eu disse, numa linguagem bem simples, cada um no seu quadrado, não é bem isso que a gente verifica, né? E aí nos deixa bastante preocupados, porque você tem, primeiro, uma insegurança jurídica no sentido de que aqui embaixo, para nós pobres mortais, funciona de uma forma, e para a realeza funciona de uma forma diferente. Não quer me parecer que isso seja adequado num sistema democrático de direito e que se diz um sistema acusatório, né? Esse tipo de privilégio, que isso me parece, nós podemos chamar assim, é algo que existia em processos mundo afora, no processo português, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Nos processos envolvendo membros do clero, nós não conseguimos nos desvencilhar disso até hoje. E o ideal seria, então, democratizar para todos, né? Já que os ingleses fizeram isso, eles tinham o benefício do clero, e que era lá na Idade Média, quando um membro do clero era julgado, cometia algum crime, ele poderia alegar o benefício do clero e alguém da igreja dizer assim, olha, nós concordamos com ele, dá ele para nós que nós julgamos lá no direito canônico. Os ingleses fizeram isso, depois eles passaram isso para os homens, só de sexo masculino, letrados, que sabiam ler. Aí virou uma zona, porque os carcereiros pegavam, o carcereiro pegava lá o cara que estava preso, que não sabia ler uma letra, fazia ele decorar um texto, que era sempre o mesmo texto, e ele decorava. Até que lá na frente, sei lá, no século, em 1600 e pouco, falou assim, acabou a zona, vai fazer o seguinte, todo mundo pode alegar o benefício do clero, e desde que não seja homicídio, alguma coisa assim, enfim, mas todo mundo pode alegar o benefício do clero e escapar da pena de morte se for primário. Aí olha a pena, você vai trabalhar nos Estados Unidos. Na época não existia ainda, era colônia, né, americana. E essa era a pena. Na segunda infração, aí sim, era a forca. Em Portugal mandavam para o Brasil, né? Falavam, você é condenado à morte ou vai para o Brasil? O que você quer, né? O que você prefere? E aí, veja só o que deu, né? Exatamente. Muito bem. Mas, Ricardo, voltando aí, então, para algumas questões envolvendo a defesa e o Ministério Público. Um sistema acusatório, ele pressupõe, então, que haveria uma igualdade de forças entre acusação e defesa. Por isso, aliás, você tem a acusação técnica sendo feita ou pelo Ministério Público, né? Procuradoria da República ou o promotor de justiça, ou eventualmente o advogado atuando como assistente como o advogado atuando como parte, né, sendo aí advogado do querelante. E a defesa, por sua vez, sendo feita também por alguém habilitado, que é o advogado e eventualmente a defensoria pública. Então, dessa forma, você teria aí uma certa paridade de armas. O Estado sendo defendido
ou pelo MP ou pelo advogado, nas vezes de querelante, e o réu sendo defendido pelo advogado ou pela defensoria pública. No entanto, a gente vê algumas situações, Ricardo, que muitas vezes nos incomoda, porque o cliente chega para a gente num júri, que você ficou tanto tempo aqui na vara do júri, não é? Embora o presidente da vara do júri aqui de Campinas seja diferenciado, mas muitas vezes você tinha o cliente falando: pô, doutor, você está aqui sentado do meu lado, o promotor está lá dando risada com o juiz. Vai lá também, não fica aqui do meu lado, não. Vai lá, não é? Do lado do juiz. E aí a gente vê em sustentações orais também o Ministério Público se manifestando por último. Isso não gera aí uma quebra dessa igualdade? Como que você vê essa situação, Ricardo? Olha, eu vejo o juiz que você citou fez uma pesquisa uma vez com os jurados durante um tempo. Ele passava um formulário no final dos processos, no final dos julgamentos, para os jurados responderem. Então, durante muito tempo, ele foi fazendo essas perguntas. E uma das perguntas diz respeito se o fato do promotor sentar ao lado do juiz influenciava, de alguma forma, os jurados. E ele até ficou surpreso. Eu não conheço os dados exatos, mas ele, num comentário que ele fez, diz o seguinte: a maioria respondeu que não, que eles sabiam separar as coisas. O que acontece no Brasil, dessa disposição, é que dessa disposição física, né, dentro do tribunal do júri, é algo que a gente herdou dos processos que já vem há longo tempo, é algo que já vem, que na Europa também é muito comum, na Europa continental, e que é típico de um sistema em que a acusação é feita por um órgão, desde o início, é feita por um órgão do Estado, do próprio Estado. E o próprio Estado se desincumbindo disso. Diferentemente da tradição inglesa e americana, que demoraram até para ter polícia. Na Inglaterra, a polícia surgiu no século XIX. E a acusação pública na Inglaterra, ela só surgiu ali uma central, vamos dizer assim, um procurador-geral, no final do século, quase no meio do século XIX. Mas a acusação era sempre feita pelas partes privadas. E foi essa a tradição que foi passada. E mesmo hoje, que nós já temos na Inglaterra, a partir de 1986, quando foi criado um órgão público de acusação, e mesmo nos Estados Unidos, onde que esse órgão público de acusação já existe há mais tempo, existe uma percepção de que, na verdade, eles agem muito como herdeiros dessa iniciativa privada. Então, eles não têm essa noção de que isso é um órgão do próprio Estado. Agora, isso tem consequências também, porque a gente fica louvando também essas coisas, no sistema americano, etc. e tal, mas o sistema americano traz algumas coisas, eles sentam ali na frente do juiz, o advogado senta na frente do juiz, eles ficam numa posição ali de igualdade e tal, mas nós precisamos lembrar algumas coisas que lá existem e que aqui não. Por exemplo, lá o promotor, ele na fase de investigação não é obrigado a entregar para a defesa as provas que ele tem. Então, quando o promotor chega para a defesa e fala: olha, vamos fazer um acordo, o advogado faz quase que às cegas, porque ele não sabe exatamente o que o promotor tem. E ele não pode exigir que se mostre as provas. E 95%, essa média, acaba em acordo, não é? Sem julgamento. Agora, uma vez iniciado o processo, aí sim é obrigado a fazer o disclosure, enfim, encaminhar. Aqui não. Aqui existem mecanismos de proteção da defesa, mecanismos de proteção do investigado, desde a fase de investigação. E tem mais. Embora haja um dever do promotor de comunicar à defesa se há alguma prova que a beneficie, a gente não sabe se isso é cumprido. Aqui no Brasil, o Ministério Público, ele
e a polícia em geral, eles têm que fazer as investigações do fato e trazer para os autos tudo. Não importa se isso seja bom ou se isso vai ser ruim para a hipótese acusatória depois. Então, assim, a gente tende um pouco a exagerar essa questão da disposição física no tribunal, achando que é isso que vai resolver o problema, quando, na verdade, o que garante realmente uma igualdade são outros mecanismos jurídicos que a lei prevê para possibilitar um equilíbrio de uma situação que começa desequilibrada, justamente por nós sermos o órgão acusatório um órgão estatal. O próprio artigo 3º-A, quando ele fala que o juiz não pode suprir a atividade da acusação de certa maneira, aí alguém pergunta, mas pode suprir a atividade da defesa? Eu entendo que nesse caso pode, por uma razão simples. A defesa, há um desbalanceamento inicial no processo e tem mais um detalhe. A defesa não tem exatamente um ônus, não é? E se houver uma prova que possa demonstrar a inocência de alguém, deveria ser do próprio Ministério Público o interesse de pedi-la. Mas se o Ministério Público não sabe, não pede, enfim, acho que o juiz poderia pedir. Essa é uma forma de equilibrar o processo. Sem dúvida. Tanto que existe a plena possibilidade do promotor de justiça, como você já fez diversas vezes no plenário do júri, de pedir absolvição. Foi levado até o tribunal do júri e o próprio Ministério Público verifica que não há elementos suficientes e acaba pedindo a absolvição. Mas o tempo passa muito rápido, Ricardo, já está quase acabando aí a nossa live. Eu queria fazer uma última pergunta, vai ter algumas perguntas de alguns colegas aqui, Diego e outros, que infelizmente a gente não vai conseguir responder devido ao tempo, mas a questão do artigo 156, que você bem mencionou, a prova incumbe a quem alega. No entanto, nós temos o princípio do indúbio pro réu, né? Havendo dúvida, beneficia-se o réu. Como é que fica a questão do ônus da prova, Ricardo, nos casos de exclusão da ilicitude? Então, legítima defesa, estado de necessidade, se o réu não consegue efetivamente provar que houve uma causa de exclusão da ilicitude, mas gerou uma dúvida. Essa dúvida é suficiente para absolvição? Como que você vê isso? Uma vez que lá o 3867 fala em dúvida razoável. Aí eu costumo falar com os alunos que eu não vejo um razoalômetro, né? Uma medida de o que é dúvida razoável, o que não é dúvida razoável. Eu vejo que dúvida é dúvida, não é? Gostaria então de ouvi-la um pouquinho sobre isso. Eu acho a gente está... Tudo indica que nós estamos importando aquela ideia da dúvida, da lei da dúvida razoável como standard probatório. É um standard, os americanos usam há bastante tempo, mas ele não é muito preciso, né? O que é uma dúvida, o que é a certeza além de uma dúvida, uma prova além da dúvida razoável? Eu acho que essa situação ela é muito aguda no júri. A depender da fase do júri, eu tenho uma resposta. Então, se eu tenho lá um inquérito e eu tenho dúvidas se houve legítima defesa ou não, eu entendo que eu devo denunciar. Eu acho que eu só posso arquivar se eu tiver certeza da presença da legítima defesa. E na segunda fase, da primeira fase do procedimento do júri, eu entendo que deve valer a mesma coisa aí por dois motivos. Eu discordo do Supremo quando o Supremo fala do indúbio pro réu, né, num julgado que a coisa de 1 ano, 2 anos, o Supremo trouxe. Eu discordo pelo seguinte: em primeiro lugar, o juiz realmente não pode pronunciar se ele tiver dúvida. Aí ele teria que impronunciar. Mas, em se tratando de causa de exclusão da ilicitude, não é caso de impronúncia. Acabando o nosso tempo, Ricardo. Está acabando o nosso tempo. Tem um minuto. Caso de absolvição sumária. E o juiz só pode absolver sumariamente se tiver provada a hipótese da legítima defesa. Portanto, assim, se não tiver provada a hipótese da legítima defesa e houver dúvidas sobre ela nessa fase, plenário. Aí no plenário, creio, havendo dúvida, a questão deve encaminhar para o indúbio pro réu. Maravilha. Ricardo, eu gostaria de agradecer muito mesmo a sua participação, sua disponibilidade de tempo para conversar conosco.
E gostaria de pedir sua autorização para disponibilizar essa nossa live no IGTV do próprio Instagram, não é? E no meu canal do YouTube. Claro, prazer. Maravilha. Agradeço aí a todos os ouvintes. Ricardo, 10 segundos para suas considerações finais. Então, Valdir, olha, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição aqui para discutir outros temas. São temas difíceis, mas é gostoso discuti-los, né? Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço. Até mais.